Vamos louvar ao nosso Deus com o hino da harpa número 107. E aí, com todo aquele aparato de instrumentos, de vozes, nós não íamos ter nenhum medo de abrir nossas bocas para cantar, porque no meio de um desafinado tem sempre 2 ou 3 afinados, e aí dá para equilibrar, para que todos possam louvar a Deus e ninguém se aperceber se tem alguém cantando desafinado ou fora do tom, enfim. Mas eu gostaria muito de cantar o hino 107 da harpa, mas eu vou recitar somente a primeira estrofe, que diz assim: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. E aí o coro diz: firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Ah, que vontade de estar com a congregação cheia e poder louvar esse cântico. E poder dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Porque vivemos firmes nas promessas de Jesus. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Paizinho amado, firmes nas promessas, que cremos que haverão de se cumprir uma a uma, como Tu prometeu a Abraão, Senhor, e veio a se cumprir, ó Pai. Como Tu prometeu, Senhor, a tantos outros servos Teus, e tudo se cumpriu, Senhor. Assim também, ó Deus, nos dias de hoje, Tu continuas cumprindo com a Tua promessa, porque Tu não mudou, Senhor. Por isso, Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui prestando culto ao Deus vivo, ao Deus soberano, ao Deus de toda a criação, ao Deus adorado por anjos, ao Deus que tudo pode executar segundo o seu beneplácito. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aceita, Senhor Deus, esse culto em que estamos oferecendo a Ti, Senhor, porque é para Ti, ó Pai. É para que o nome de Jesus seja glorificado, Senhor, para que também, Senhor, pela manifestação do Teu Espírito Santo, venhamos ouvir a Tua voz na Tua palavra e venhamos receber de Ti, Senhor, porque Tu não estás limitado, ó Pai, a paredes de templos, ó Deus, e Tu estás conosco, Pai. Abençoa o Teu povo, Tua igreja viva, Teus adoradores, e assim oramos, em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. Glórias a Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Mas olha, adore a Jesus sem ter dúvida alguma de que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tá? Alimenta isso no seu coração. Eu tenho certeza que você terá muitos motivos, uma motivação bem maior para poder louvar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, vamos, Ministério de Louvor, nossos adoradores, orquestra, todos que estão envolvidos neste dia, para este culto acontecer, dê o seu melhor para Jesus. Amém. Tu és Senhor,
soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo, tu és tremendo. Aleluia, louvado o teu nome, Jesus. Espírito Santo, o Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar um ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Oh, carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. Ele te ungiu nessa noite, e Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de
chão, carvalho de justiça, plantados pelo Senhor. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é. Declare o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, oh, tua glória, e acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que o dele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Oh, poderoso esse nome é. Oh, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Tu és poderoso, Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez nessa noite para administrarmos um pouco da palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos que estiverem em casa, ou onde quer que estejam, abram as vossas Bíblias no Evangelho no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 11, um versículo bem conhecido, porém com uma eficácia tamanha para alimentar a nossa fé. O versículo de número 40, aonde Jesus estava administrando um diálogo com uma pessoa, e ele diz algo muito interessante e importante para a fé daqueles que o seguem. O versículo de número 40, ele diz assim: disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Irmãos, essa passagem, ela nos remete a algo muito importante, que é a manutenção da nossa fé. Como assim, irmão Jeconias? A nossa fé, ela precisa passar por reparos, por manutenção. Sim, ela precisa. Há momentos em que a gente pode estar enfraquecido por um acontecimento ou qualquer outra coisa, e é necessário a gente ter uma manutenção dessa fé. E aqui Jesus estava fazendo uma manutenção na fé de Marta, porque ele havia dito que se ela cresce, ela veria a glória de Deus. Mas quando a coisa ficou difícil, que era algo que a humanidade não sabe lidar muito bem, que é a morte, e no caso aqui a morte do irmão dela, Lázaro, alguém a quem Jesus amava muito, aquilo mexeu, abalou com as estruturas daquela mulher, mesmo ela sendo uma cristã, uma pessoa de fé, alguém que seguia Jesus Cristo. E isso acontece com todos nós, irmãos. Isso acontece conosco em qualquer situação. Às vezes a gente tem uma fé para administrarmos bem uma luta gigantesca, mas às vezes vem um ventinho, uma brisa, algo pequeno, e abala a nossa fé. E a gente não entende, mas no caso dela não era algo pequeno, era algo grandioso, que é a morte. A humanidade até tem um ditado que diz o seguinte, que há jeito para tudo, menos para a morte. Mas eu quero dizer uma coisa para você, até para a morte existe jeito, porque Jesus Cristo, o Deus vivo, o dono da vida, deu jeito na morte. E agora ele estava administrando um diálogo com essa mulher, com Marta e Maria, a respeito da morte de Lázaro. Como é que se deu isso? Jesus Cristo estava com seus discípulos distante da cidade de Betânia, e aquelas duas mulheres mandaram mensageiros até Jesus e disseram, vem depressa, porque o nosso irmão Lázaro, a quem tu amas, está morrendo, está doente, miseravelmente doente. E aí Jesus passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, e não foi. No 4º dia, Jesus vira para os seus discípulos e ele diz assim, vamos voltar para Betânia, para a próxima Judéia, porque
Lázaro dorme. E os discípulos não entenderam esse dormir. Achavam que Lázaro estava repousando. E os discípulos até falaram para ele assim: que bom, mestre, que ele está dormindo, que bom, sinal que ele está bem, está repousando. Jesus, não entendendo que eles não haviam percebido que estava falando da morte, Jesus disse: não, Lázaro morreu. Interessante, irmãos, que vocês forem no início desse capítulo, vocês vão ver Jesus dizendo que aquela doença de Lázaro não era para a morte, mas era para se manifestar a glória de Deus. E agora, ele mesmo, que tinha dito que a doença não era para a morte, estava dizendo para os seus discípulos que Lázaro morreu. Se nós pararmos para atentar para essa situação, vamos dizer, Jesus se contradisse. Jesus estava dizendo algo que ele não sabia. Não, irmão. O Senhor Jesus Cristo, ele tem controle sobre todas as coisas. Quando o anjo apareceu para Maria, para anunciar o nascimento do Salvador, ele pergunta para Maria, ele afirma: haveria coisa alguma impossível a Deus? Porque para Deus, nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. E ali agora, Jesus estava falando para os seus discípulos que Lázaro morreu. E aí os discípulos lembram: mas mestre, nós saímos de lá porque queriam nos matar. E o Senhor quer retornar para lá. Aí tem um personagem que muitas pessoas chamam de incrédulo, que é o pai da incredulidade, é conhecido como o discípulo incrédulo, mas na verdade Tomé se converteu, está crente. Tomé, depois ele passou a ser crente de verdade. Quando ele vivenciou tudo que tinha que vivenciar, ele aprendeu a crer. E ali Tomé, que era conhecido como Dídimo também, ele diz assim: ele quer nos levar para lá para morrer igual a Lázaro, porque não estava vendo o que Cristo estava vendo, o Senhor de toda a situação. Irmãos, meus amados irmãos, nós precisamos ter fé. Temos que ter firmeza nas promessas que Deus faz. Se nós não tivermos essa firmeza, nós não agradamos a Deus. O que somos nós se não tivermos fé? Porque a única coisa que mantém a nossa ligação com o nosso Deus é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque aquele que se aproxima dele é necessário que tenha fé para crer que ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. A fé é o que nos mantém vivos. A fé é o que mantém a esperança de nós galgarmos coisas impossíveis, que no mesmo capítulo 11, no versículo 1, que dá uma definição perfeita. Se nós olharmos, é uma definição perfeita, mas ela não é estrutural, não é física, não tem como você palpar, você simplesmente entende porque ela mexe com a tua alma, porque a definição do autor da carta aos Hebreus, ela diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e das coisas que se espera, e a certeza das coisas que não se vê, irmão. Como é que você vai viver sem fé se você é um cristão? Porque a fé é isso. É você visualizar o que não é visível. A fé é você tocar no que não é palpável. Do que não tem como você tocar fisicamente. E nos momentos difíceis que a humanidade está vivenciando, mais do que nunca, nós devemos estar com a nossa fé em alta, com a manutenção da nossa fé em total excelência, porque nós estamos vivenciando pessoas desanimando, pessoas caindo pelo caminho, pessoas desistindo, porque estão vendo desgraças mil, mas nós não somos do grupo desse, porque a nossa esperança não está no aqui, nem no agora. Na verdade, a nossa esperança não está nem na vida. A nossa esperança está além da vida, no Deus Todo-Poderoso. E aí Jesus Cristo diz, no versículo 25 do mesmo capítulo, que ele diz: aqueles, glória a Deus, todos aqueles que estão nele, que creem nele, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida.
E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso mostra para nós o seguinte: a minha esperança não está nem na vida. A minha esperança está além da vida. Porque você pode dizer assim, mas quantas pessoas que creram, morreram em meio a essa pandemia? Pastores morrem, missionários morrem, pregadores morrem. Mas a esperança deles, creio eu, não está nessa vida. A esperança nossa não está nessa vida. Então, se a gente pensa além daqui, tudo que acontecer conosco, nós vamos vivenciar com total resiliência, porque sabemos que ainda que morramos, ainda que a morte nos atinja, viveremos. Isso é uma promessa do nosso Deus. Porque aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Foi o próprio Cristo que disse. E interessante, irmão, que quando Jesus vai a Betânia, que chega lá, que ele passa por todo esse processo, que se encontra com Marta, com Maria, e elas dizem, Senhor, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E ele responde, eu vim, eu sou a ressurreição e a vida. Interessante que todo o diálogo que ele traça, ele está tentando fazer o quê dentro daquelas mulheres, naquele momento difícil? Trazer forças aonde não há força, trazer esperança aonde não há esperança. Diante da morte, todos nós humanamente nos acovardamos, mas quando Cristo nos dá força, nos dá empenho, nos dá vigor, nos dá esperança, para pensarmos que nós somos mais do que vitoriosos. E ser mais do que vitorioso não é crer apenas na vitória da vida, mas é crer na vitória da ressurreição, é crer na vitória da vida eterna com Cristo. E nada que nos acontecer será suficiente para tirar de nós a esperança de nós continuarmos acreditando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Lembra, irmão, que em Marcos capítulo 5, Jesus estava passando por um lugar e um certo homem se aproxima dele, um principal da sinagoga, por nome Jairo, se aproxima de Jesus e pede para que ele fosse até a sua casa, porque a sua filha estava miseravelmente doente, estava morrendo, estava muito doente. E quando Jesus estava caminhando para ali, várias coisas aconteceram. A mulher do fluxo de sangue foi curada, várias intervenções aconteceram, até que chegaram algumas pessoas e se opuseram entre Jairo e Jesus e disseram para aquele homem assim, ó, não incomode mais o mestre. Versículo de número 35. Porque a sua filha já morreu. Era o mundo dizendo para aquele homem que estava com um resquício de fé, que foi buscar Jesus porque sabia que Jesus podia fazer alguma coisa. O último resquício de fé dele era que a filha estava em cima da cama, moribunda, e Jesus podia ir lá curar. Mas agora chegou a notícia do inferno, o recado do inferno dizendo, a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Oh, glória! Vou dizer uma coisa para você, irmão. Não há impossibilidades para o nosso Deus. Não há nada que Deus não possa fazer. Se Ele quiser ressuscitar, Ele ressuscita. Se Ele quiser mandar hoje essa pandemia ir embora, Ele tem poder e autoridade para tal. Eu não sei o propósito dele permitir essa pandemia acontecer, mas eu aceito, porque tudo que Deus faz é bom, e há um resultado após tudo isso, e nós vamos vivenciar o milagre do Senhor. Jeremias, capítulo 32, versículo 27, o profeta escreveu, Deus falando assim, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? E aí quando Jesus Cristo se aproxima delas, que ele fala sobre isso, ele vai até o sepulcro e ele diz assim,
Ele percebe que havia uma pedra no sepulcro e ele pede: retirai a pedra. Marta toma a palavra novamente e ela diz assim: Senhor, já fazem 4 dias, cheira mal. Jesus Cristo não perguntou quanto tempo Lázaro estava morto. Jesus Cristo não perguntou se ela cria que ele haveria de ressuscitar. Ele deu uma ordem: tirai a pedra. Ele não estava mais dialogando com ela. Ele estava ordenando, porque ele já estava totalmente certo de fazer o milagre da ressurreição na vida de Lázaro. O que o irmão Jeconês quer dizer com isso? Ele não está perguntando para você se você tem fé para ver o milagre acontecendo. Não está, não. Ele não está perguntando para você o que aconteceu para você chegar na sua situação, como está acontecendo a sua situação. Ele está pedindo e ordenando para que você faça algo para você ver o milagre acontecer. Tira a pedra, tira a dificuldade, tira a barreira, porque a ordem do mestre vai acontecer, e o milagre você vai vivenciar, vai ver o milagre. Ele não perguntou para ela se já estava cheirando bem ou cheirando mal. Ele queria que tirasse a pedra para ele ordenar que Lázaro saísse daquele sepulcro. E quando fizeram isso, todos vivenciaram o milagre que aconteceu naquele lugar. Porque quando obedeceram e perceberam que Jesus tinha a autoridade do Deus vivo, ele não era apenas um homem, um profeta, como antes os seus discípulos acreditavam. Até quando eles estavam em meio a uma tempestade no barquinho, que Jesus dá ordem ao vento e ao mar para se acalmar, eles dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mateus capítulo 8, versículo 27. Que homem é este? Eles ainda não conseguiam entender que Jesus não era apenas um homem. Ele estava como homem ali, mas ele era Deus, o Deus vivo, o Filho do Deus vivo. E o que ele ordenasse acontecer, haveria de acontecer. E quando abriram o sepulcro, que ele brada: Lázaro, venha para fora. Oh, aleluia! Glória a Deus. O mundo espiritual se abalou com a ordem do nosso Cristo. E Lázaro saiu saltitando, todo amarrado, atado dos pés à cabeça. Mas teve que obedecer à ordem de Deus. E engraçado, irmão, o que me chama a atenção é o seguinte: quem estava morto teve facilidade de obedecer uma ordem de Cristo. E quem estava vivo, por causa da tristeza, não conseguiu obedecer uma ordem de Cristo. Não é interessante nós pararmos para perceber isso? Marta e Maria estavam vivas, apesar de destruídas por sua tristeza de ter perdido seu irmão. Por vários fatores que eu não vou entrar aqui, pela questão do tempo, mas eu vou dizer para vocês, elas não tiveram facilidade de entender a ordem. A ordem era: tira a pedra, porque o milagre vai acontecer. E o morto que estava lá dentro, só em ouvir uma ordem de Jesus Cristo dizendo: Lázaro, vem para fora, de imediato ele atendeu a essa ordenança. Ouve o que Deus tem para falar para você. Atenta o que é que Ele quer fazer na sua vida. Não atenta para o que está acontecendo em redor. Não atenta para os governantes, não atenta para a economia, não atenta para a pandemia, mas continua alimentando a tua fé. Continua colocando a tua esperança em evidência. Continua fazendo de você um guerreiro da fé. Alguém que não esmorece por qualquer coisa. Continua acreditando. Faça como Abraão. Seja alguém que muda a sua situação, ainda que nada pareça favorável. Gênesis capítulo 18, irmãos, narra-nos a história de que 3 anjos aparecem para Abraão e Sara.
E eles vão falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas antes eles entram com uma promessa. Eles falam para Abraão que Abraão haveria de ser pai com 100 anos de idade. A mulher de Abraão, Sara, dá uma risadinha lá dentro. Porque ela, como é que eu posso ser mãe na idade que eu estou? Irmão, humanamente falando, realmente, concordo com ela, mas não era homem que estava falando. O recado não era o irmão Jeconides que estava dando, não era nenhuma pessoa física, era o próprio Deus que estava mandando falar aquilo. E uma coisa que me chama a atenção, irmão, que no versículo de número 14, o anjo olha para Sara e pergunta assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Porque não há nada impossível para o nosso Deus, irmãos. Se não há nada impossível para o nosso Deus, você está mais do que abençoado. E eu vou dizer uma coisa para você. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Ele é eternamente como Ele sempre foi, você vai ser abençoado como Sara, como Abraão, como Marta, como Maria e como todos aqueles que na antiguidade creram diante de qualquer adversidade. Guarde essa palavra no seu coração. Faça a manutenção da sua fé. Fique firme nas promessas do Senhor, ainda que tudo pareça que não vai dar certo. Jesus Cristo é contigo, e eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Palavra do Senhor pregada. Deus falou conosco. Graças a Deus por isso. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, resta-nos fazer o que está aqui escrito, que é para você poder ser participante de tudo que Deus já começou, já está fazendo, sempre fez, na verdade, por cada um de nós. Então, aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23, diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Então, vamos contribuir para a obra do Senhor, vamos já começar a preparar os nossos corações para começar o nosso amanhã na bendita presença do Senhor. Não deixe de meditar na palavra, não cesse de orar. Você lembra do que o apóstolo Paulo falou aos Tessalonicenses? Orai sem cessar. Então, não deixe de orar para que o inimigo não encontre ocasião de atrapalhar você nos planos que você tem e esperando nas promessas do Senhor para que o Senhor venha fazer cumprir-se em sua vida cada um. Então, vigia, porque é uma determinação do Senhor para nós. E ora, e assim nós vamos vencer. Deus abençoe a cada um. Vamos orar para o nosso encerramento e agradecendo ao Senhor por ter usado mais uma vez nesta mensagem da palavra do Senhor pregada para os nossos corações, e assim nós podemos mais um dia dizer: estamos alimentados da palavra do Senhor. Eu estou alimentado, você está? Eu creio que sim. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque tu escolheu, Senhor, cada um dos teus filhos para nos trazer mensagens, ó Deus, motivacionais. Mensagens, ó Deus amado, em que, Senhor, em meio a tantas coisas que temos visto acontecer, Senhor, a nossa fé continua alicerçada em Cristo. A nossa vida continua escondida, Senhor, em Ti, ó Deus. E nós continuaremos, ó Deus, a crer, Senhor, porque, ó Deus, a cruz, Senhor Deus, em que Tu, ó Pai amado, ali se entregou, Pai. Tudo isso, Senhor, tem um significado importante para nós, Senhor. E a Tua palavra, ó Deus, as Tuas promessas, ó Deus, Senhor, ó Deus, já nos decepcionamos com tantas pessoas
que prometem uma coisa e não cumprem, elas mudam, daqui a pouco não é mais aquela, e daí o que tinha dito que ia fazer não fez, mas te damos graças, ó Pai, porque Tu não é assim. Tu, Senhor Deus, não muda, e Tu continuas conosco a nos ajudar, a nos fortalecer, a nos encorajar, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, e continue, ó Deus, a fazer cumprir tudo aquilo que Tu nos prometeu, para a honra, glória, louvor do Teu nome. Abençoa as famílias, abençoa Teus filhos, ser com cada um dos Teus servos que estão viajando, Senhor, todos aqueles que têm seus comércios, que precisam vender seus produtos, ó Pai amado, toma em Tuas mãos, Senhor, daqueles que têm suas obras que começaram e tiveram que dar uma parada por algum motivo, ó Senhor, mas, ó Deus, a Tua promessa está firme e cremos que vai se cumprir, ela vai acontecer, e que tudo, Senhor, que pormos as mãos, haverá de fazer prosperar, porque está escrito na Tua palavra, e a Tua palavra é fiel e verdadeira. Sê conosco, ó Pai, e sê com cada um dos Teus filhos em suas casas, sê com cada um que nos ouve, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Oramos agradecidos. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre a vida de todos aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus. E o povo de Deus diga comigo, amém. Deus abençoe. Até breve.